Amém. Muito boa noite, irmãos e amigos da estação Caminho da Graça Belo Horizonte. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e também de Jesus Cristo. É uma satisfação sempre estar com os irmãos, poder experimentar esse ambiente, especialmente nesses dias difíceis, onde nós temos visto tanto sofrimento, tantas adversidades, tanto no nível micro quanto no nível macro. É certo que ambientes como esse, onde a palavra do Evangelho é ministrada, a comunhão em torno da palavra viva que é Jesus é vivida, é certo que esses ambientes são ambientes terapêuticos, são comunidades terapêuticas, mais ainda com a graça de Deus que faz com que, através desse recurso tecnológico que nós estamos vivendo e usando muito nesses tempos de pandemia, faz com que o nosso ambiente local vire um santuário, vire um santo templo do Senhor. Meu nome é Samuel, para quem não me conhece, eu sou um amigo e já uma figurinha carimbada junto à estação de BH. Me sinto em casa, a sensação de pertencimento é imensa. E eu fico feliz de ver sempre a receptividade de todos e o acolhimento também. O mesmo eu posso dizer a vocês, sejam bem-vindos aqui à minha sala, na cidade de Itabirito, onde eu moro, que hoje é de fato o santuário onde Deus está. A casa de Deus hoje é aqui a minha sala, é a sua biblioteca, é o seu carro, é a sua sala, é onde quer que você esteja, porque é em espírito e em verdade que ele se revela. Já não mais tem um endereço fixo para ele, mas onde o coração o recebe e o acolhe. Que o Senhor possa estar te abençoando e visitando, e que a palavra do Evangelho possa alcançar os nossos corações também. Nesses dias eu tenho pensado muito nas palavras de Jesus, nos Evangelhos, especialmente as suas perguntas. A gente encontra dezenas, se não talvez centenas de perguntas que Jesus faz aos seus ouvintes e que estão descritas nos 4 Evangelhos. Perguntas provocativas, perguntas reflexivas e que faz muito bem para a gente parar e pensar, porque são perguntas fundantes, que são base e fundamento para a nossa caminhada. Eu poderia citar muitas quando Jesus fala, por que andais ansiosos? São perguntas retóricas, né? Pelo que tem de comer, pelo que tem de vestir, né? Ou, em outros momentos, Jesus diz, por que estão ansiosos demais, sendo que vocês não podem acrescentar um côvado além da sua estatura, né? E em muitos outros momentos, Jesus com os religiosos pergunta, por que arrazoais em vosso coração contra mim? E, olhando essas perguntas de Jesus, 3 me chamaram a atenção e eu vou frisar e a gente vai refletir nessa última das 3 que eu vou falar aqui. A primeira que eu gosto muito é quando Jesus, na sinagoga, num dia de sábado, ele vai ali naquela reunião, naquele ambiente religioso, e tem uma pessoa com a mão mirrada, com o braço mirrado, com um problema físico, e Jesus tem a intenção de curá-lo, e um dos religiosos pergunta a Jesus, é lícito curar no sábado? E Jesus responde com uma outra pergunta extremamente provocativa e carregada de graça, de perdão, de luz e de amor. Quando ele diz, qual é um homem que tendo um boi ou uma ovelha, que vendo-a caindo num buraco no dia de sábado, não vai salvá-la? Portanto, é lícito curar no sábado. Eu gosto muito dessa frase porque ela é uma superação da religião. Ela é uma superação dos limites impostos muitas vezes pela religião e que atrapalha a gente entender quem é o Deus revelado na pessoa de Jesus. Para Jesus, a vida sempre é mais importante do que o dogma. E esse é um grande problema da tentação religiosa. É enclausurar o amor, a graça, o perdão, a generosidade, enclausurar lá nos dogmas, nos legalismos, nas picuinhas. Essa é uma pergunta de Jesus que eu adoro. A segunda pergunta, que também Jesus faz e está em contraste com os religiosos, é quando Jesus está reunido em uma casa e a casa estava muito cheia. De repente, amigos trazem até Jesus
uma pessoa paralítica, e não conseguindo acesso até onde Jesus estava, porque a casa estava muito cheia, eles dão um jeito lá, mirabolante, de passar aquele homem, imagina um paralítico, por cima, pelo telhado, tinha um vão provavelmente, e eles conseguem e levam até Jesus. E eu acho isso muito bonito, porque o texto de Marcos fala que Jesus, vendo a fé dos seus amigos, teve compaixão. E naquele momento que o paralítico é posto diante de Jesus, naquele ambiente, naquela casa muito cheia e com a presença de religiosos, Jesus vai até o paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. E de imediato a reação dos religiosos é assustadora, porque eles estão sempre mais preocupados com as picuinhas da religião, com os letrismos, com as teologias, do que a vida, do que o socorro, do que o alívio, do que a graça, o favor, o perdão e o amor. E eles, então, de maneira imediata, retrucam Jesus e diz: que blasfêmia! Somente Deus pode perdoar os pecados. E o judaísmo, por ser uma fé monoteísta, dificilmente entender um homem de 30 e poucos anos, com 1,70 m, 1,80 m talvez, dizendo que ele tem poder de perdoar pecados. E o Deus revelado em Jesus Cristo, nessa narrativa, é maravilhoso, porque o próprio Jesus faz essa aqui para mim uma das grandes perguntas, que também desmonta muito o sistema religioso que tenta aprisionar a graça e o favor de Deus, quando Jesus vira para os religiosos e por todos os que o ouviam e diz: o que é mais fácil? Dizer a esse paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Porque ele poderia muito bem, eles poderiam falar assim: ele falou que perdoa os pecados, mas na prática mesmo é só Deus que perdoa. Mas Jesus vai lá e faz um milagre estupendo, que é um dos sinais da vinda do Messias, e por isso que, à medida que os grandes sinais messiânicos da presença do Messias no povo de Israel naquela época vai acontecendo, os religiosos vão ficando mais enfurecidos. E aí Jesus então diz: o que é mais fácil? Dizer: perdoados estão seus pecados, ou levanta e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Levanta e anda. E aquele homem levanta, mostrando que o Deus revelado em Cristo Jesus, o Deus Pai de amor revelado em Cristo Jesus, é um Deus que perdoa pecados, é um Deus de acolhimento, é um Deus que não precisa de barganha para perdoar pecado, não precisa de indulgência, não precisa de sacrifício religioso, não precisa de difamação religiosa. Em Cristo, Deus é Deus que perdoa os pecados, porque afinal, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E entender um Jesus que reconhece que a vida é mais importante do que o dogma, e entender um Deus revelado em Cristo que perdoa pecados, desmonta muito do sistema religioso e da mentalidade religiosa opressora. E a terceira e última pergunta, isso é só a nível de introdução rapidamente, que Jesus faz dessa feita aos seus discípulos, e é de um texto muito famoso que a gente vai meditar, é quando Jesus está a caminho de Cesareia de Filipe e pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz aí na multidão a respeito de quem eu sou? Os discípulos respondem, uns falam que é Elias, outros João Batista, mas e vós? Diz Jesus: quem dizeis que eu sou? Essa certamente é uma das perguntas mais fortes de Jesus para todos os seus ouvintes, e que pode ser muito forte para a gente também. Afinal, quem é Jesus para nós? O que isso pode significar? O interessante é que Jesus, quando se revela e vai se revelando aos seus discípulos, até mesmo para chegar ao momento onde quer saber da parte dos discípulos esse teste, esse diagnóstico. Afinal, os discípulos já estavam andando com Jesus. Há de se imaginar que pelo menos alguma coisa poderia ser respondida por parte deles. Só que o interessante é que Jesus, ele, à medida que vai chamando os seus discípulos, ele chama para uma caminhada, ele chama para um relacionamento. Jesus não chama os discípulos e faz uma escola teológica para estudar cristologia, para descobrir quem ele é. Jesus não chama os discípulos e faz um curso de discipulado antes do batismo.
Tanto é até interessante que um dos discípulos que caminham com Jesus e vê Jesus pregar e acha maravilhoso, porque afinal as palavras de Jesus tinham autoridade, é para ouvir falar, que sedução, que palavras maravilhosas de acolhimento, esse Deus que eu quero. E um desses que ouviam Jesus pergunta a Jesus: Senhor, aonde assistes? Em outra palavra, onde que é o estudo bíblico? Onde que o Senhor ensina? Onde que é o templo? E Jesus diz: vem e vê, né? Que é uma declaração tão simples, mas carregada de tanta verdade, porque em Jesus, discipulado não é um curso, não é um catecismo. Em Jesus, discipulado não é um trabalho proselitista religioso. Discipulado é relacionamento. Quando ele diz, vem ver, é como se ele pudesse dizer, vem que no caminho eu te explico. De tal maneira que pouco importa o conteúdo didático, programático, teológico, pouco importa a fixidez religiosa. Vem caminhando comigo, que à medida que você vai caminhando comigo, entre erros, acertos, no relacionamento comigo, quando você perceber, você já está igualzinho a mim. Esse é o convite de Jesus e é o convite do Evangelho, é o convite do discipulado. A partir desse relacionamento que a gente vai então descobrindo quem é Jesus. E à medida que Jesus vai se revelando aos discípulos, ora ensinando e sempre ensinando, daí um lugar especial para a palavra, para a pregação do Evangelho em Jesus, no seu ministério, e também dos sinais. À medida que isso vai acontecendo, Jesus chega nesse momento, em Mateus capítulo 16, eu vou ler um texto, não precisava nem de ler, mas eu vou ler porque eu gosto de ler, né? Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 18, é um texto clássico. Eu diria que essa é uma narrativa autoexpositiva. É um tipo de narrativa que não precisa nem muito de um pregador, ela já prega por si só, né? Mas eu gostaria de compartilhar algo que foi queimando no meu coração. Esse texto, onde Jesus está indo para os lados de Cesareia de Filipe, o contexto anterior, Jesus chama a atenção dos discípulos para o fermento dos religiosos, fariseus e saduceus. E o fermento aqui era um ensino, que era um ensino que deturpava a imagem de Deus. É um convite de Jesus a uma crítica religiosa, a uma crítica ao que ele frequentemente usa a expressão acautelai-vos. Então, tome cuidado com o senso religioso de quem pensa, muda a sua mente, né? Eu gosto muito da expressão, se eu não me engano, no Evangelho no livro de Atos, quando Lucas fala que temos que a pregação do Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a gente sempre pensa que arrependimento é uma mudança moral, um remorso mortal, aquela angústia assim, ai meu Deus. E arrependimento tem a ver com mudança de mente, tem a ver com mudança de entendimento. É um convite, olha, muda o seu entendimento em relação a Deus, porque o senso comum religioso, o fermento religioso, frequentemente nos faz enxergar Deus de maneira caricaturada, malvada, péssima. E aí o convite é: muda a sua mente, arrependei-vos, mude o seu entendimento acerca do Evangelho, acerca de Deus, e crede no Evangelho, crede na boa nova de graça, de acolhimento e de socorro da parte de Deus. E Jesus então, no contexto que antecede o que a gente vai ler, chama a atenção dos discípulos, e é um convite para a gente mesmo chamar a atenção. Quantas vezes a gente tem problema até em se aproximar de Deus por causa do fermento religioso, da noção de que Deus não perdoa pecados, de que Deus está sentado no céu, num trono, mal-humorado, com um livro anotando todos os nossos pecados, um livro empoeirado, e depois ele vai vir, e se você não firmar o corpo, o inferno te aguarda com chamas eternas. Que Deus é esse, né? Pior do que a gente, né? A gente, eu acho que é C.S. Lewis que fala, né, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e a gente fez o mesmo, criou um Deus a nossa imagem e semelhança, mal, perverso. Então, o convite já de Jesus de imediato, para começar, é para a gente tomar cuidado com o senso comum religioso, que é a imagem de Deus não revelado em Cristo Jesus. Um Deus que às vezes é patrocinado por versículo bíblico, um Deus patrocinado por tradição judaico-cristã, um Deus imantado por piedade, mas não é
o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus para nós tem um endereço. Quem me vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus. E aí Jesus então vai ter o diálogo com os discípulos. Versículo 13, Mateus 16. Indo Jesus para o lado de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Já havia um burburinho, afinal, são muitas curas e isso dá ibope, né? Mais do que ensino, dá ibope. E eles responderam: uns dizem João Batista, pregações contundentes. Outros dizem Elias, afinal, Jesus faz sinais maravilhosos, como Elias fez. E ainda outros Jeremias, afinal, Jesus, vez ou outra, chora por Jerusalém, reclama no sentido de clamar duas vezes ao coração do povo, ao arrependimento, a enxergar Deus com os seus olhos de misericórdia e não de juízo. E o versículo 15: mas e vós, diz Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa declaração, eu edificarei a minha igreja, ou seja, a comunidade daqueles que acreditam em mim, o meu povo, os meus seguidores, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma palavra assim, fortíssima, né? E aqui as portas do inferno, uma tradução mais feliz, que é da NVI, é as portas do Hades, as portas da morte, não prevalecerão contra aqueles que entenderam que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus vivo. E dizer, naquele contexto, que Jesus é o Filho de Deus, não é a nossa ideia, que para nós todo mundo é filho de Deus, para alguns, né? Mas para a maioria é senso comum acreditar que todos somos filhos de Deus. Mas naquele contexto, dizer que é filho de Deus vivo é dizer que ele é Deus, e isso soava como uma blasfêmia. É por isso que o apóstolo Paulo, pregando aos Coríntios, ele diz que a pregação do evangelho é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, porque como que Deus pode ser homem, né? Escândalo para os judeus porque Deus não pode ser homem, Javé é todo poderoso. Loucura para os gentios, homem tomar forma de carne, que na maioria do senso comum da filosofia antiga o corpo era ruim, né? Então era loucura. E aí Jesus é o Filho de Deus, e dizer que é o Filho de Deus é o mesmo que dizer que ele é Deus. É por isso que lá no julgamento, quando Jesus está diante, lá perto da crucificação, no final dos evangelhos, quando Jesus está diante de Anás e Caifás, uma das acusações que se faz a Jesus é que ele se diz ser igual a Deus, o que significa dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é um texto riquíssimo, e a gente não pode deixar de meditar algumas coisas, e eu queria propor 3 lições aqui, rapidamente para nós, a respeito de quem é Jesus. A primeira coisa que você tem que entender é você tentar para você mesmo, quem é Jesus para você? Quando Jesus faz essa pergunta, Jesus está, e a gente tem que pensar nisso, porque hoje em dia a gente vê Jesus de todas as formas, né? A gente vê Jesus irado com o carnaval, a gente vê Jesus irado com escola de samba, a gente vê Jesus mandando a pandemia, gente pregando esse Jesus caricaturado, a gente vê Jesus armado. Que Jesus é esse? Mas e vós? Como que você pensa Jesus? Né? Quem dizeis que eu sou? A gente vê Jesus estadista, a gente vê Jesus luz. Ah, Jesus é um profeta de luz. A gente vê Jesus como um mestre moral, mas a gente tem que ver Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente tem que ver Jesus como Deus. A gente tem que ver Jesus pelos olhos da revelação, como Pedro disse. E isso é obra exclusiva da graça de Deus. Não tem proselitismo religioso, não tem discipulado. Passa por uma experiência pessoal, intrínseca, mística, transcendental e milagrosa. É por isso que a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse a respeito de quem é Jesus para você é entender que o conhecimento de quem é Jesus parte muito da experiência pessoal. Há muitas vozes a respeito de quem é Jesus.
As vozes patrocinadas pelo fermento dos fariseus e saduceus, que caricaturam Jesus como aquele que Deus é amor, mas é juízo. Ele é advogado hoje, mas virá como juiz. Aquelas ameaças terríveis, né? Há vozes inúmeras acerca de Jesus, que a gente herda como tradição herdada religiosa, mas há uma necessidade de uma síntese pessoal. É como se Jesus dissesse: e vós, quem dizeis que eu sou? Em outras palavras, meu querido irmão, quem é Jesus para você? E quando Jesus faz essa pergunta, Jesus não está querendo que você faça uma resposta teórica. Jesus não está querendo que você faça uma... Ele quer saber qual o significado de Jesus para você. O que significa o Evangelho para você? Quem é Jesus para você? Não é uma resposta da cristologia, do catecismo. Você pode jogar um Google aí vai falar: Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é isso, ele nasceu em Nazaré. Não, a gente não quer a cartilha, a gente quer aquela dimensão existencial. Quem é Jesus para você? Há uma necessidade de nós mesmos desenvolvermos essa síntese, pensando que: e vós, quem dizeis que eu sou? É muito interessante como que isso acontece com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha, e Saulo de Tarso, né, na ocasião, ele tinha uma referência de quem era Jesus, que era a referência que os fariseus e saduceus diziam acerca de Jesus. Era a referência do fermento religioso. Para ele, Jesus era um blasfemo, porque ele se dizia ser igual a Deus. Até que, no caminho de Damasco, sem intervenção de discipulado religioso, sem proselitismo, sem encheção de saco intolerante, Saulo de Tarso encontra Jesus a caminho de Damasco. E, curiosamente, ele, Saulo, faz a pergunta para Jesus: quem tu és? Devolveu a pergunta de Jesus. E aí Saulo de Tarso, Jesus responde a ele: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Naquele momento, o apóstolo Paulo ele tem a síntese de quem é Jesus para ele, o que Jesus significa para ele. É interessante as metáforas usadas por Paulo para falar dessa experiência, que não é uma adesão religiosa, não é o cumprimento de lições de um curso de discipulado, é uma experiência pessoal, passa por uma experiência pessoal. O apóstolo Paulo usa expressões como: eu andava em trevas e veio a sua maravilhosa luz, na carta aos Coríntios, como se fosse um Gênesis interior. Eu estava em trevas e veio a sua luz, eu era cego e agora eu vejo. Outra metáfora usada pelo apóstolo Paulo é o nascido fora de tempo. O encontro com a revelação de quem é Jesus, Deus acima de tudo, é um parto. Quem já viu, viveu, as mulheres têm esse privilégio e esse desafio, né? Eu recentemente acompanhei o parto da minha esposa e não é brincadeira, meu irmão, não é brincadeira. E o apóstolo Paulo fala: eu sou um apóstolo nascido fora de tempo. Para ele, o encontro com Jesus foi um parto, um parto. A revelação de quem é Jesus passa por essa experiência transcendental e mística que muitas vezes se assemelha e se compara com um parto. E a terceira figura usada por Paulo é a de uma represa que arrebenta, quando ele fala que por causa da lei ele reprimia o pecado, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. Essa palavra transbordou tem a ver com um romper, é um rompimento, é uma explosão de graça e de favor. Meus queridos irmãos, conhecer de fato quem é Jesus passa por uma síntese pessoal. Quem é Jesus para você? Passa por essa certeza de que Ele está em mim de maneira inextinguível, inegável, ainda que eu não consiga provar, mas eu tenho uma certeza absoluta, né? Poderia citar muitos outros que fizeram assim, síntese pessoal a respeito de Jesus, como o próprio Tomé,
que estava ali no meio da galera, meio que Maria vai com as outras, né? Ali no bumba meu boi com todo mundo, sem saber quem é Jesus, Jesus pregando, de repente lá no final, quando Jesus está querendo subir, ele fala, qual é o caminho? E Jesus, puxa vida, eu estou aqui o tempo inteiro falando, você vai falar agora qual é o caminho? Eu sou o caminho. Aí Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos, exceto Tomé. E Tomé, então, ao encontrar com Jesus, de verdade, tocar nas suas chagas, nas suas feridas, no seu lado, diz, meu Senhor e meu Deus. Ali deu um salto da síntese pessoal. Ali ele respondeu, e vós, Tomé, quem dizeis que eu sou? De joelho, és meu Senhor e meu Deus. Então a primeira coisa, para discernir o conhecimento de Jesus, passa por uma experiência pessoal. As referências de tradição herdada têm uma limitação enorme. A adesão religiosa não é saber quem é Jesus, passa por uma experiência intrínseca. A segunda coisa que esse texto me ensina é que se passa por um momento pela experiência pessoal. A segunda coisa que eu vejo aqui é que parte de uma revelação. É obra exclusiva da graça. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus fala, feliz é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas. Foi uma obra maravilhosa da graça. O Ed Renekiewicz, no seu livro clássico, chamado Talmidim, ele usa uma expressão muito bonita acerca do que seria esse conhecimento de Jesus. Ele fala assim, olha, conhecer Jesus parte de uma experiência com a sua revelação. Experiência que é mística, espiritual e transcendental. Precisa disso, meus queridos irmãos. E quando isso se instala em nós, nem as portas do inferno podem prevalecer contra essa consciência. Ainda mais e principalmente se o povo dele, a comunidade dos discípulos, tiverem essa convicção de graça, de perdão, ligando na terra o favor, a mensagem de boa nova e de esperança, as portas do inferno não prevalecerão. Então, conhecer Jesus parte dessa experiência. Tradições religiosas, teologias, catecismos não podem revelar quem ele é, somente a graça maravilhosa, e revelar que ele é suficiente. Deus. Interessante que Pedro, ele caracteriza o Jesus. Ele fala, tu és o Cristo. Beleza, já tinha um burburinho de que ele poderia ser o Messias, poderia ser o Cristo. Tu és o Cristo, Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Isso para mim importa agora. A minha grande referência, a minha grande lente. Deus para mim tem cara, tem forma, tem voz, tem braço, tem expressão, tem face. Quem me vê a mim vê ao Pai. E aí, quando ele entende isso, o próprio Jesus se revela a ele. E ele já não tem mais as referências de outros Jesuses, como a gente tanto vê hoje. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A grande revelação é que Jesus é o próprio Deus. E não só mais um profeta, mestre de luz, referência religiosa. Né? Há pouco tempo eu estava conversando com um professor, amigo meu, e a gente estava falando sobre essas caricaturas a respeito de Jesus. Ele é uma pessoa muito intelectual, muito inteligente, e ele estava falando que ele tem muita dificuldade de acreditar nesse Jesus louro, do olho azul. E ele é professor de educação física, ele gosta muito de futebol, e ele fez uma comparação que eu achei fantástica. Ele falou assim, olha, para mim Jesus não é o zagueiro da Suécia, louro, de olho azul, alto, forte. Para mim Jesus é tipo aquele craque, Mohamed Salah. Eu acho que ele é do Egito, se eu não me engano, joga no Liverpool. E realmente, essa é uma imagem mais próxima. Isso eu estou falando fisicamente, mas há uma necessidade de ter essa síntese pessoal, de entender essa revelação, de descobrir que ele é Deus. Deus tem aquela cara, aquele formato, e para a gente não importa agora a estética, mas o espírito. E quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo aquilo que o Luiz falou no começo aqui do nosso encontro, quando Pedro diz a Jesus, para onde iremos se somente tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Esse somente tu é incrível.
Olha, meu irmão, pouco importa o que diz a tradição tal, a tradição tal, a tradição tal. Pouco importa a teologia. Hoje tem um burburinho teológico, né? Outro dia um cara foi me perguntar se eu acredito que Lilith existiu, que era uma teoria de uma tradição judaica, e que isso estava abalando a fé dele. Aí aquela preocupação, mas peraí, o Gênesis é literal? O Gênesis não é literal? Como que eu posso acreditar? E os dinossauros, aqueles conflitos religiosos? Aí eu lembro de Pedro, né? Somente tu. Essa é a grande importância do Evangelho. Somente tu tens as palavras de vida eterna. A minha grande referência de quem é Deus é Jesus de Nazaré. Pode vir com versículo bíblico, pode vir com teologias. Existe uma lente, existe uma chave, existe um somente tu. Somente Ele é o meu Deus. Eu não sou discípulo de um livro. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. E quando eu entendo isso, tudo converge nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento, e nele habita corporalmente toda a plenitude. Deus é isso. Por isso que não dá para acreditar num Jesus armado. Eu não vejo esse Jesus nos evangelhos. Por isso que não dá para acreditar nesse Jesus irado, nesse Jesus que manda a pandemia. Eu não acredito. Eu acredito no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acredito nesse que diz: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou e eu a tomo de volta. Nesse que diz que assim como aconteceu com ele, a ressurreição há de acontecer conosco. Por isso que as portas da morte não prevalecerão contra nós. E aí, eu gosto muito também, conta-se uma história de missionários que foram pregar numa comunidade ribeirinha de pescadores. E aí os missionários foram até essa comunidade e eles estavam pregando para os pescadores e estavam contando aquela história dos discípulos que estavam a caminho de Emaús, pós-ressurreição, quando Jesus já tinha ressurreto de entre os mortos, mas tinha aparições esporádicas. E aí eles estavam voltando desanimados, abatidos, né? O texto é muito famoso, tristes, e Jesus aparece no meio deles e eles não reconhecem. E Jesus fala: o que vocês estão tristes aí conversando? Estou parafraseando. E aí os discípulos falam: olha, você não está sabendo, grande profeta de Deus, Jesus de Nazaré, grande em sinais, palavras e poder, foi entregue na mão dos religiosos e morreu. E aí Jesus ali, disfarçado, diz: mas você não... não falou, né? Não tem como ele falar, certamente. Ele diz: olha, vocês não leram que isso tudo está escrito nos profetas e na Torá? E aí, pegando do Pentateuco até os profetas, ele foi mostrando que isso tudo aconteceria com Cristo. E aí Jesus já estava chegando no endereço deles. Os discípulos ouvindo aquela palavra, porque a palavra de Deus, quando é boa, dá vontade de continuar ouvindo, né? Queima o coração, né? Aí os discípulos falaram: Senhor, não sabia ainda que era Jesus. Jesus já está saindo. Ele falou: olha, fica mais um pouquinho. Eu acho isso tão bonito, né? Fica mais um pouquinho. É bom que o Senhor esteja aqui. E aí Jesus entrou, né? E foi lá, na hora de partir o pão, eles reconheceram Jesus. Os olhos abriram, não por nada que não seja a expressão do relacionamento, né? Diário, da intimidade, da comunhão. Quando ele cortou o pão, né? Partiu o pão, os olhos abriram. E diz o texto que nesse momento Jesus desapareceu do meio deles. E os pregadores lá, os missionários, estavam contando isso para os pescadores. Na hora, um pescador virou para o outro e falou assim: mas para onde que Jesus deve ter ido? O outro respondeu: nesse momento, Jesus entrou dentro deles. É isso que é o Evangelho. É quando a revelação é essa verdade que entra dentro de nós. É esse nascer de novo. Eu achei isso tão maravilhoso. É por isso que cristãos são chamados pequenos cristos. É que Ele está no meio de nós. Não é Deus acima de tudo, acima de todos. Ele está em nós, no meio de nós. Entrou dentro deles. E a terceira e última coisa que eu gostaria de compartilhar nesse texto, e que a gente tem que guardar no coração, é que a revelação de quem é Jesus é suprema e inabalável. Aí tem tudo a ver com o que o Luiz falou no começo.
Quando Jesus fala que essa revelação foi dada a Pedro, e ele fala, a partir dessa sua declaração eu vou edificar a comunidade do meu povo, o meu povo, a minha igreja, a comunidade dos meus discípulos, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entender que Jesus é Deus é o suficiente para tudo. Não tem mais picuinha teológica. Teologia tem umas preguiças, né? Eu falei isso porque eu sou teólogo também. E aí, eles muitas vezes falam, mas qual que é a sua lista escatológica? Pré-milenista, pós-milenista? Vai ser assim? Vai ser assado? Gente, somente tu, Senhor. O mais importante, absoluto, supremo, é que a minha fé está ancorada nele, Cristo Jesus. O salmista vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram foi feita pedra angular e foi a mais importante de todas. E isso é uma coisa maravilhosa. É uma metáfora querendo dizer o seguinte, olha, os teólogos, os religiosos não aceitaram essa pedra, mas ela é o fundamento e é o mais importante de tudo. Isso para nós diz muita coisa, meus queridos irmãos. Diz muita coisa porque quando nós encarnamos Jesus de Nazaré de fato na nossa vida, as portas do inferno não parecem uma declaração triunfalista, né? As portas do inferno não prevalecem, mas é verdade. A esperança sempre, por causa do poder da ressurreição, as portas do Hades, da morte, não prevalecerão. Em dias de tanto luto, a esperança nos reencontros eternos, a esperança na graça, no favor de Deus, e a certeza de que nós temos uma referência de quem é Deus para nós. Esse Jesus que perdoa pecados, esse Jesus onde a vida é mais importante do que o dogma, esse Jesus que entra dentro da gente. Portanto, meus queridos irmãos, e se Jesus te perguntasse, e vós, quem dizeis que eu sou? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu evangelho e por essa certeza que inflama os nossos corações como tocha, tentando expressar talvez algo inefável, que é essa grandeza de ter sido, não vou dizer invadido, porque o Senhor não invade, mas tomado, cheio do teu Espírito, da tua graça, dessa revelação. E aí nós temos certeza absoluta que não é nem carne, nem sangue, nem proselitismo religioso, nem pregação chata, intolerante, carregada de juízo, que vai revelar quem tu és, mas essa obra maravilhosa do teu Espírito Santo, em reconhecer que tu, Senhor, és Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dá que nós possamos olhar sempre para Deus Pai, na imagem de quem tu és. Esse Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e não da guerra, misericordioso, um Deus acolhedor, um Deus que se importa, que se compadece, que coloca a vida acima do dogma, um Deus que é todo amor. Dá que nós possamos te conhecer e essa verdade entra no nosso coração, nessa certeza de que o Senhor está conosco. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.